Bom dia, gente boa! Feliz segunda-feira para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana, a mais um devocional diário. Bom demais estar contigo nessa manhã. Bom demais nós podemos começar o nosso dia, a nossa semana, pautados na palavra de Deus, aprendendo mais a respeito da palavra de Deus e estando juntos, né? Cada um aí no seu lugar, cada um no seu horário, mas estamos juntos lendo o mesmo capítulo, aprendendo junto, desenvolvendo a nossa fé e o nosso conhecimento da palavra de Deus. Então seja bem-vindo, bom demais estar contigo hoje. Nós estamos trabalhando uma sequência de capítulos no Novo Testamento. Nós estamos lendo um capítulo por dia, é o nosso plano de leitura devocional anual. Nós começamos lá no comecinho do ano, no livro de Gênesis, vamos até o fim do ano, ou até ali próximo do Natal, quando a gente faz uma pausa. Hoje nós estamos em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica. Nós, semana passada, lemos boa parte da primeira carta aos Tessalonicenses, hoje estamos na segunda. Nós vamos falar sobre o que aconteceu entre a primeira e a segunda, né, e o que Paulo está tratando nessa curta, mas importante carta. São 3 capítulos, nós estamos hoje no capítulo 2, eu vou fazer um resumão do capítulo 1, também para você pegar o fio da meada, caso você não tenha lido ele ontem no domingo, ok? Eu quero dar um bom dia aí para todos que estão entrando com a gente, que estão dando um alô no chat. Sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, segunda é minha folga, portanto eu não estou ao vivo, já previamente gravei essa live para que vocês pudessem ter a devocional dentro do ritmo de vocês, mas para que eu pudesse também descansar um pouquinho, me recuperar dos domingos que são puxados para nós, né, que servimos ali na igreja, tá bom? Um bom dia para vocês e vamos para a 2 Tessalonicenses capítulo 2 e vamos aí aprender juntos. Você pode continuar interagindo no chat com seus irmãos, com seus amigos. Se você tem um pedido de oração, coloca lá, mesmo que eu não veja por não estar ao vivo, seus irmãos vão ver e podem orar por você, então não deixe de fazer isso, tá bom? Queridos, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vimos na semana passada que a igreja tinha algumas dúvidas sobre fim dos tempos, por exemplo. Eles estavam passando por um pouco de perseguição. A turma ao redor deles na cidade achava que eles estavam fazendo um golpe de Estado contra César, porque eles pregavam Jesus como rei e o Império Romano tinha César como imperador, então eles entendiam que esse Jesus rei ia tentar destronar César e era um golpe de Estado, e por causa disso tinha algumas perseguições. Não era fácil ser cristão em Tessalônica. Além de outras questões, imoralidade sexual que existia na cidade, enfim, Paulo lida com essas questões na primeira carta aos Tessalonicenses. Mas, logo depois de enviar a primeira carta aos Tessalonicenses, essa carta é lida, e logo depois na igreja os problemas continuam e alguns deles pioram. E Paulo recebe um relatório agora de volta. Olha, o pessoal está lá, leu tua primeira carta, algumas situações pioraram, a perseguição piorou, algumas dúvidas que eles tinham sobre o fim dos tempos pioraram, tem gente ensinando asneira lá, e Paulo percebe, cara, eu preciso escrever outra carta para resolver mais algumas coisas, porque a perseguição piorou, algumas dúvidas pioraram, e tinha uma outra situação muito curiosa em Tessalônica, que nós vamos, inclusive, falar um pouquinho a respeito, que algumas pessoas lá em Tessalônica estavam parando de trabalhar. Algumas pessoas estavam desistindo de trabalhar, nós vamos ver isso amanhã no capítulo 3. Estavam desistindo de trabalhar, nós vamos ver por que eles estavam desistindo de trabalhar. E Paulo tem que dizer, gente, trabalha aí, não desiste não. Tá? Nós vamos ver o porquê disso amanhã. Então Paulo escreve 3 capítulos para tratar mais ou menos de 3 problemas.
O primeiro capítulo ele vai tratar sobre a perseguição, ele vai falar, cara, não desistam, perseguição tá dura, mas fiquem firmes. No segundo capítulo vai tratar sobre a volta de Jesus e desfazer algumas concepções erradas. E no terceiro capítulo ele vai falar sobre essas pessoas que pararam de trabalhar e vai mexer com isso. Então, nós lemos o capítulo 1 ontem, domingo. Nós vamos hoje tratar do segundo capítulo, que fala sobre a segunda vinda de Jesus. Eu quero explicar para você o que está acontecendo e o porquê do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Alguém lá em Tessalônica estava ensinando o povo que o fim dos tempos havia chegado. Talvez por causa da perseguição que estava aumentando aos cristãos. Talvez porque a cidade e as cidades vizinhas estavam se voltando contra os cristãos. Nós não sabemos os detalhes de como isso aconteceu, mas é possível que na fila do mercado tinha gente falando mal de você. É possível que tivesse algum lojista que não quisesse vender para você porque entendia que você fazia parte de uma revolução contra o Estado. É possível que soldados romanos estavam patrulhando a sua casa de forma mais ostensiva. Não sabemos exatamente como aconteceu essa perseguição, mas sabemos que existia perseguição. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses fala sobre isso. E alguns começaram a ensinar, alguns em nome de Paulo, isso é muito grave, alguns em nome de Paulo começaram a ensinar que o fim dos tempos chegou. Essa perseguição é sinal e prova de que o fim dos tempos chegou e que Deus estava preparando para, cara, o mundo vai acabar já já. E as pessoas estavam confusas, as pessoas estavam sem saber o que fazer. Se o fim dos tempos chegou, o que eu faço agora? Qual é a minha postura? O que eu devo fazer? E gerou um bafafá na igreja e um problema gigantesco. Parêntese aqui. Gente, se você já viu isso acontecer por aí, e eu já vi, deixa eu só dizer que não é incomum pessoas olharem para suas circunstâncias de sofrimento e, baseado nas suas circunstâncias temporárias de sofrimento, imaginarem que só pode ter chegado o fim dos tempos. Tá? Eu sei que eu já contei algumas histórias aqui, para alguns de vocês que têm acompanhado o Devocional Diário há muitos anos, vocês vão lembrar de algumas dessas histórias. Mas eu vivi nos Estados Unidos por muitos anos e pastoreei lá, onde, dependendo do candidato à presidência que ganhasse, a turma crente falava, tá chegando o fim dos tempos. Né? Se fosse um candidato de esquerda, se fosse um candidato liberal, se fosse um candidato com quem a turma não concordasse, Jesus está voltando. E aí, quando o candidato de direita ganhava, o candidato que eles concordavam um pouco mais, Jesus acho que vai demorar mais um pouquinho, porque afinal temos 4 anos aí e tal. E, gente, eu não estou falando isso para falar de esquerda ou de direita, tá? Estou falando isso para dizer que, às vezes, baseado nas nossas circunstâncias temporárias, a gente julga algumas coisas a respeito da Bíblia. Não é incomum que pessoas, olhando as suas circunstâncias, comecem a pensar que o fim dos tempos chegou. E se você for procurar hoje, no nosso mundo globalizado, for procurar tragédias no mundo para dizer que o mundo tá acabando, hoje no mundo globalizado, cara, em algum lugar do mundo, hoje tem uma tragédia acontecendo. Tem um vulcão que entrou em erupção em algum lugar, tem uma cidade que alagou, tem um avião que caiu. Cara, em algum lugar do mundo tem alguma coisa que você possa apontar e dizer, olha só, o fim dos tempos está chegando. Cara, nós vamos ver aqui que Paulo dá algumas instruções a respeito do fim dos tempos que são muito, muito interessantes
para nós. Mas deixa eu dar já uma palavra de cuidado aqui. Gente, cuidado para não achar que por causa das suas circunstâncias temporárias, ou por causa das nossas circunstâncias temporárias, que o fim dos tempos está chegando. Cuidado que para não começar a imaginar, a interpretar a Bíblia baseado nas suas circunstâncias temporárias. E cuidado para não seguir gente que, baseado no que aconteceu na Etiópia semana passada, cara, vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Então vamos junto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 2. Tá? Vamos ficar com a Bíblia. Eu vou te dar Bíblia aqui, vou te dar base bíblica para você se posicionar quando vier alguém falando que o fim dos tempos chegou. Ok? 2 Tessalonicenses 2, versículos 1 e 2. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, então o que ele está falando? Segunda vinda de Cristo, fim dos tempos. Vai acontecer? Vai. Era na época de dessa perseguição dos Tessalonicenses? Não, já fazem 2000 anos desde isso aqui, Jesus não voltou ainda. Então não era o momento. E Paulo vai deixar isso claro que não era o momento, tá? Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês, estou implorando com vocês, pelo amor de Deus, não se deixem, versículo 2, estou lendo, não se deixem abalar nem se alarmar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Gente, então vamos para a Bíblia. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, para de se abalar tão facilmente. Para de achar que tudo agora é o fim dos tempos. Para com esse negócio. Para de ficar ouvindo profecia, que o profeta não sei das quantas falou que semana que vem vai acabar tudo. Para com isso, para com isso. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, gente, para com isso. E eu estou dizendo para vocês, pelo amor de Deus, para com isso também. Se você já teve esse sentimento, se você já foi para uma conferência do fim dos tempos, para com isso, para com isso. Gente, deixa eu contar um segredinho para vocês, que vai talvez estragar alguns de vocês para a conferência de fim dos tempos, tá? Mas é um estragar bom, é para dar uma clareza para a sua cabeça. Gente, se você quer encher uma igreja, se você quer ganhar um certo valor financeiro, uma das coisas mais certeiras é fazer uma conferência sobre o fim dos tempos. É fazer uma conferência sobre o fim dos tempos. Sabe por quê? Porque o medo motiva pessoas. Existem várias formas de você motivar pessoas. Medo, culpa ou amor. Nós buscamos servir Jesus motivados pelo amor àquilo que ele fez e àquilo que ele é. Mas o medo também motiva. Então você fala, cara, Jesus está voltando e o pastor André vai fazer uma conferência para revelar a você aquilo que você precisa entender e aquilo que você precisa fazer. Então é sexta, sábado e domingo, o valor é R$ 99. Cara, soca de gente. Soca de gente. Vem você, vem teu primo, vem papagaio, vem cachorro, vem teu vizinho, vem todo mundo. Por quê? Porque Jesus está voltando. Gente, nos Estados Unidos, país onde eu pastoreei, pasmem, nos Estados Unidos, hoje, tem pastores vendendo um kit sobrevivência para o fim dos tempos. É um balde cheio de sementes para você plantar milho, arroz, trigo e assim por diante, quando o fim dos tempos acabar e não tiver mais comida para ninguém. Literalmente. Você liga para o 0800 e você pede o seu balde kit sobrevivência que vem cheio de semente dentro dele. E tem pastor vendendo isso. E vendendo para você que quando o fim dos tempos chegar, que deve estar já chegando na cabeça dessa turma, você vai precisar comida para sua família, e aí o medo, minha família vai ficar sem comida, o que eu vou fazer? Eu compro um balde de kit sobrevivente cheio de semente, que apodrece lá no meu porão, na minha garagem em algum lugar, e o pastor fica rico nas minhas costas.
Então, gente, volto para Paulo, volto para a Bíblia. Bíblia, não é pastor André. Bíblia, leia comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a você. Rogar é pedir, implorar, insistir com vocês, que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por uma carta supostamente escrita por Paulo. Tinha gente supostamente falando o nome de Paulo aqui, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Para com isso. É o que Paulo está dizendo. Aí, versículos 3 e 4, ele vai continuar. Vamos ler junto. Ele vai dar uma breve explicação do momento que era a segunda vinda de Cristo. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Vai vir uma apostasia, que é um abandono da fé geral. Ok? E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Está falando aqui de uma figura que vai aparecer antes do fim dos tempos, chamado o Anticristo, ok? Um líder mundial que ele até aqui vai dizer o que esse cara vai fazer no versículo 4. Leia comigo. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ou seja, vai vir um cara, um líder mundial, que vai se exaltar acima de tudo que se chama Deus e vai, inclusive, se autoproclamar Deus, ok? Vai vir um líder. Paulo está dizendo aqui, então, versículo 3, não se deixem enganar. Antes daquele dia, antes do fim dos tempos, virá duas coisas: apostasia geral, abandono da fé. Segundo, alguém vai se exaltar acima de tudo, se dizendo Deus e se exaltando acima de Deus e assim por diante. Paulo está dizendo, cara, falta acontecer algumas coisas ainda. Falta acontecer algumas coisas ainda. E essas coisas não aconteceram. Ou seja, não chegou o fim dos tempos. Não chegou o fim dos tempos. Paulo não entra aqui nos mínimos detalhes de como vai acontecer e quando vai acontecer e tudo mais, porque o intuito de Paulo nesse texto não é dar detalhes e ensinar os mínimos detalhes sobre o fim dos tempos. É só para dizer, gente, calma, não chegou ainda, falta coisa acontecer, fica tranquilo. Então, Paulo dá uma passada rápida para dizer, cara, não chegou o momento ainda. Relaxa, fica calmo. Não chegou o momento, então ele não dá os mínimos detalhes. Ele está aqui, na verdade, consolando a igreja, dizendo, calma, gente, fique tranquilo. Tá? Nós vamos ver como ele desenvolve isso no versículo 13. Tem algumas coisas aqui que aparecem do 5 ao 12, onde Paulo fala sobre algumas coisas que vão acontecer, mas ele fala de forma tão enxuta, ele só está querendo consolar, não está querendo dar os detalhes, que muita gente fica com dificuldade de interpretar, porque ele usa muitos simbolismos, ele usa muita figura de linguagem simbólica aqui, e a turma fica tentando achar, mas então, o que é isso aqui, o que é aquilo ali, e ficam debatendo um monte de coisa. Gente, Paulo está tentando consolar a igreja. Só está querendo dizer, cara, fica tranquilo, falta acontecer um monte de coisa. É o que a gente vê no versículo 13. O coração de Paulo aparece no versículo 13. Olha só. Mas nós devemos sempre dar graças a vocês, a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Paulo está dizendo, cara, fica tranquilo, fica sossegado, sossega. Cara, você não tem do que se preocupar. Primeiro, porque não chegou o momento, tá óbvio isso. Segundo, vocês vão ser salvos. Vocês estão caminhando com Jesus. Fica em paz, fica tranquilo. Acalma teu coração. Eu dou graças a Deus por vocês, porque Jesus salvou vocês. Vocês estão indo para o céu. Fica sossegado. Não chegou o momento, primeiro. E segundo, vocês são salvos em Jesus. Vocês não têm do que se preocupar. Gente, nós também não devemos nos preocupar com os detalhes da volta de Cristo, tanto quanto devemos nos preocupar em estar prontos quando Ele voltar. A nossa preocupação não é quando que vai ser, e quem que é, e aquela pessoa, e outro negócio, e o comunismo, e a China. Cara, calma. Nós não precisamos ficar procurando, revirando pedra para descobrir aonde que está o próximo sinal dos fins dos tempos. Nós devemos viver a nossa vida
para Jesus, nos preocupando em estarmos prontos e vivermos plenamente o tempo que Deus tem nos dado aqui para a gente falar para outras pessoas sobre Jesus e trazer o reino de Deus. Simples assim. Simples assim. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui, que alguns de vocês vão ficar chocados, escandalizados, talvez vão discordar comigo, mas vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Gente, talvez você já ouviu pregado. Jesus pode voltar a qualquer momento. É verdade, uma parte disso é verdade. É verdade que Jesus pode voltar a qualquer momento para mim e para você, por quê? Porque a gente pode morrer hoje e a gente não sabe, certo? A gente não sabe se a gente vai morrer hoje. E se eu vier a morrer hoje, Jesus voltou para mim. O fim chegou para mim. Então, o fim pode chegar a qualquer momento para mim e para você, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Isso é verdade e devemos viver com esse temor, com essa consciência, buscando santidade, buscando agradar a Deus, porque de fato o fim pode chegar para mim a qualquer momento. Agora, a segunda vinda de Cristo pode vir a qualquer momento? Eu, pastor André, baseado na Bíblia, diria não exatamente. Vamos ler versículos 3 e 4? Vamos ler então. O que Paulo está dizendo? Vamos para a Bíblia. Não vamos para a opinião, para o pastor que pregou não sei o quê, para o cara que ficou botando medo em você porque Jesus vai voltar e você precisa morrer de medo e se arrepende agora porque Jesus vai voltar amanhã e você não sabe se vai acordar. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 4. Estou lendo aqui, leia você aí também. Antes daquele dia virá, número 1, a apostasia, abandono geral da fé. Não estou vendo isso acontecer, 100 pessoas que aceitaram Jesus nos 40 dias com propósito. Segunda coisa, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é o anticristo. Já chegou o anticristo? Aquele que se exalta acima de tudo, se chama Deus, versículo 4, que se chama de Deus, é objeto de adoração, chegando até a se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus? Ainda não. Então, nós temos motivos para entender que o fim dos tempos, a segunda volta de Cristo, não está tão eminente, porque tem coisas ainda na cronologia que não aconteceram. Jesus confirma isso se confirma em Mateus capítulo 24. Gente, uma vez eu fui pregar numa igreja que fez uma conferência de fim dos tempos, eu entendi que era fim dos tempos, eu fui pregar sobre fim dos tempos, preguei as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24. A turma ficou abobada, nunca tinha ouvido um negócio desse. Eu só li o que Jesus falou em Mateus 24 sobre o fim dos tempos, a palavra de Jesus, fui para Jesus. Você quer argumentar com Paulo? Argumenta com Paulo. Eu fui para Jesus. E a turma ficou abobada, porque eles nunca tinham ouvido aquilo. Ai, Jesus! A turma nunca tinha ouvido aquilo. Conferência sobre o fim dos tempos. E eu só ensinei o que Jesus ensina. E a turma nunca tinha ouvido aquela interpretação, nunca tinha entendido. Pelo amor de Deus, gente. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Jesus pode voltar a qualquer momento? Pode. Para mim e para você, porque eu não sei se eu vou morrer hoje, nem você. Agora, o fim dos tempos pode acontecer amanhã, baseado na cronologia de Paulo, na cronologia de Jesus, falta coisa acontecer ainda. Falta coisa acontecer ainda. Isso quer dizer que eu vou relaxar, que eu não vou viver para Jesus, que eu vou enfiar o pé na jaca porque Jesus não está voltando. Claro que não, cara. Jesus pode voltar para você hoje, para mim hoje. Claro que não. E se você é motivado por amor a Jesus, você nunca vai enfiar o pé na jaca, porque o teu amor a Jesus não muda. Agora, se você é motivado por medo de Jesus voltar e você ficar, talvez você vai enfiar o pé na jaca. Só que se você segue Jesus por medo, você não entendeu ainda, você não amadureceu na fé ainda. Você precisa amadurecer. Versículos 15 a 17 para a gente fechar. Capítulo 2, versículos 15 a 17. Portanto, irmãos, ou seja, resumão, por causa de tudo isso que eu falei, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que vocês foram ensinados, quer de viva voz ou quer por carta nossa. Versículo 16. O próprio Senhor Jesus e Deus de nosso Pai, que nos amou, nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça,
que o próprio Senhor Jesus e Deus de nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos quanto em palavras. Ou seja, a volta de Jesus é uma responsabilidade de Deus. Saber quando vai ser, como vai ser, isso é problema de Deus. Qual que é o nosso problema? Viver o tempo que Deus nos deu nessa terra para a glória de Deus. Firmes, fortalecidos, amando a Jesus, amando as pessoas, pregando o evangelho e trabalhando o máximo para que mais pessoas venham conosco e estejam prontas quando Jesus voltar. Alcançar o perdido, equipar o convertido, tornar Jesus conhecido. Essa deve ser a nossa preocupação. Tá bom? Então, aplicação para mim e para você. A volta de Jesus é problema de Deus. Deus é soberano, Ele sabe quando, deixa Deus fazer. Qual que é a minha preocupação? Qual que é a sua preocupação? Viver a nossa vida para a glória de Deus, aproveitando ao máximo toda a oportunidade. Tem um versículo, inclusive, onde Paulo diz, aproveitem ao máximo toda a oportunidade, porque os dias são maus. Né? Nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Sim, estamos caminhando. Cada dia estamos chegando mais perto. Então, aproveita ao máximo toda a oportunidade para falar de Jesus para outras pessoas e para fazer o melhor que você pode para trazer pessoas junto contigo. Essa é a nossa resposta. Tá bom? Amanhã nós vamos ver o capítulo 3, encerrando 2 Tessalonicenses, onde Paulo fala sobre essa turma que tinha parado de trabalhar. Nós vamos ver o porquê disso e alguma possível ligação com o capítulo 2. Convido você a estar de volta comigo, tá bom? Quero lembrar você que eu não estou ao vivo com vocês hoje. Se você entrou depois das minhas boas-vindas iniciais, segundo a minha folga, então eu pré-gravei isso, mas eu quero orar por você. Se você tem um pedido de oração, liste ele aí no chat, porque eu não estou ao vivo, mas ao vivo com vocês estão vários irmãos que podem orar por você. E eu vou fazer uma oração geral para a gente encerrar, tá bom? Vamos lá? Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela clareza da tua palavra aos nossos corações. E mesmo que talvez alguns de nós nem tínhamos tantas dúvidas a respeito do fim dos tempos, né, especificamente, nós, mesmo assim, pudemos extrair do nosso estudo hoje uma direção, podemos extrair uma aplicação de como nós devemos pensar a respeito disso. Obrigado, Deus, que a partir desse estudo nós não seremos enganados, nós não seremos alarmados sem necessidade, mas teremos base bíblica para viver a nossa vida. E eu oro isso sobre os meus irmãos. Pai, que o Senhor nos ajude hoje a fazer o máximo, a aproveitar ao máximo toda oportunidade para amarmos as pessoas, para falarmos sobre Jesus, para fazermos a diferença enquanto nos resta tempo. E nós oramos para que nós possamos nos preocupar em alcançar o perdido, equipar o convertido e tornar Jesus conhecido. Te amamos, Jesus, entregamos o nosso dia ao Senhor, entregamos nossa semana a Ti, os nossos pedidos e necessidades também em Tuas mãos. E oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor faça o impossível no nosso meio. Oramos, Pai, especificamente a respeito do que conversamos ontem à noite, nos cultos, do passo de fé e de oração que estamos dando com relação ao nosso futuro como igreja. Pai, nós olhamos para o Senhor, nos unimos como Teu povo, pedindo que o Senhor faça um caminho onde parece não ter caminho, Pai. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Um ótimo começo de semana para vocês. Feliz segunda-feira. Nos vemos amanhã ao vivo para mais um capítulo da Bíblia. Até lá. Tchau, tchau.